acesso às contas pode ser realizado através dessa opção no menu de navegação principal. Para acessar os detalhes de uma conta, devemos selecioná-la. Então aqui podemos observar os detalhes da conta usuário.acs. Essa conta então tem como função user, tipo de função user, o domínio root. Podemos observar os recursos consumidos por essa conta nessa aba. Para visualizar os usuários relacionados a essa conta, devemos selecionar essa opção e selecionar o usuário em questão. Aqui podemos observar o nome do usuário, o primeiro nome, o sobrenome, o e-mail, etc. Também podemos visualizar os eventos relacionados ao usuário. Para editar as informações de um usuário, devemos selecionar essa opção. Então aqui podemos editar o e-mail, por exemplo, vamos editá-lo para usuário.acs@email.com. Ao confirmarmos a operação, o e-mail será atualizado. Então aqui o e-mail foi atualizado com sucesso. Também podemos criar novas senhas para o usuário. Para isso devemos selecionar esse ícone e no formulário devemos digitar a senha antiga. Para esse usuário, a senha antiga era senha. A nova senha será password. Devemos confirmar a senha e confirmar a submissão do formulário. Então a senha foi alterada com sucesso. Para validar, vamos realizar o logout e o login novamente. Então o usuário é usuário.acs. A senha será password. A senha foi atualizada com sucesso. Para gerar chaves de API a um usuário, devemos selecionar esta opção. No momento em que as chaves são geradas, elas passam a estar disponíveis no canto inferior esquerdo da interface do usuário. Então aqui tem-se a chave da API, ela pode ser copiada através desse botão, e a chave secreta que pode ser copiada através desse botão. A geração de chaves de API de um usuário também pode ser realizada através do CloudMonkey, utilizando a API Register User Keys. Então essa API é uma API assíncrona que, quando executada através do CloudMonkey, fornece uma maior flexibilidade e um maior controle em relação às permissões concedidas ao par de chaves e ao período, ao intervalo de tempo em que esse par de chaves estará válido. Então, para exemplificar, irei realizar a execução da API, então Register User Keys, passando primeiramente o ID, que representa o ID, o UUID do usuário. Então, o usuário será o usuário.acs, esse é o ID do usuário. Um nome para o par de chaves, que será chaves para list volumes. Então, a gente vai criar um par de chaves para executar a API de list volumes. Podemos especificar uma descrição. Par de chaves de API para listagem de discos. Podemos especificar um intervalo de tempo, então um start date, que será o dia de hoje. No dia que estou gravando é o dia 2020, em 2024, agosto, dia 7, e o end date será amanhã, então 2024, agosto 08. E as rules, que definem o conjunto de permissões concedidos a esse par de chaves. Então, devemos especificar em formato de lista, né? Então, será rules 0.rule. Então, aqui vem a API, que ou iremos conceder permissão a essa API ou iremos negar permissão a essa API. Então, a gente vai conceder permissão à API listVolumes. E para dizer que a gente está concedendo permissão a essa API, devemos especificar rules 0.permission allow. Então, nós estamos concedendo permissão à API listVolumes de um período do dia 7 de agosto de 2024 até dia 8 de agosto de 2024. O par de chaves será chaves para listVolumes e essa será a descrição do par de chaves. Como essa API é assíncrona, ao executarmos, será retornado um Job ID. Podemos copiar esse Job ID e executar a API query
async job result, passando o job ID como parâmetro para recuperar o resultado do job assíncrono. Então, já temos o resultado do job assíncrono. Observamos que no job result tem-se que essa chave de API, chaves para list volumes, foi criada com sucesso. Aqui temos a secret key e aqui temos a API key. Também podemos observar o start date, 7 de agosto de 2024. Ressalta-se que está aqui no fuso horário GMT. E o end date também, dia 8 de agosto de 2024. Então, para nós utilizarmos a API Key e a Secret Key através do CloudMonkey, devemos criar um novo perfil. Então, set profile chaves API. Nesse novo perfil, devemos definir a URL do laboratório. A URL, no caso, é http://192.168.122.200 na porta 8080/client/API. O username, o domain não precisam ser setados porque será realizado a autenticação através das chaves de API. Então, set API key, vou copiar a chave de API. E set secret key, vou copiar a chave secreta. Então, aqui já podemos realizar a chamada à API list volumes normalmente. Outras APIs, como por exemplo list events, não poderão ser executadas, pois esse conjunto de chaves de API que está sendo utilizado não tem acesso a essas outras APIs, ela só tem acesso à API de list volumes. É importante ressaltar que para o perfil chaves API foi definida como URL a URL http ://192.168.122.200 na porta 8080/client/API, visto que está sendo utilizado um ambiente local do Apache Cloud Stack para gravações. Para ambientes de produção, deve ser especificada a URL da API do ambiente do Cloud Stack. Então, algo como https://domínio.com.br/client/API. No Cloud Stack existe uma funcionalidade chamada projetos, que serve para organizar recursos e agrupar contas e usuários. Então, ao acessarmos o menu Projetos, temos acesso aos projetos nos quais essa conta em questão participa. Então, ao acessarmos o link do projeto, podemos observar os seus detalhes. Na aba Funções do projeto, podemos definir funções, também chamadas de roles, que possibilitam permitir ou negar o acesso a determinadas APIs a nível de projeto. Então, para criar uma nova role, devemos selecionar essa opção. Então, o nome vai ser apenas função ou role, apenas para demonstração. Ao selecionarmos esta opção, vamos ter um campo para definir uma regra para essa role. Essa regra será a API. Então, por exemplo, a API Deploy Virtual Machine. Nós podemos fornecer acesso ou negar acesso a essa API. Então, vamos fornecer acesso à API Deploy Virtual Machine e vamos negar acesso à API List Volumes. Uma regra, uma rule, pode ser deletada através desse botão e a função como um todo pode ser deletada através desse botão. Então, foi deletada com sucesso. Podemos também realizar a adição de uma conta ao projeto ou a adição de apenas um usuário ao projeto. Para realizar a adição de uma conta ao projeto, devemos especificar a conta em questão. Aqui no formulário existe a opção para definir a role, que o usuário ou a conta adicionado terá dentro do projeto, e o tipo de função. Caso não sejam definidos, a role da conta em si entrará em vigor. Então, eu não irei realizar a especificação de uma função ou tipo de função para a conta outro usuário ACS. Então, a role da conta em si será a que vai entrar em vigor. Então,
aqui podemos observar que a conta outro usuário ACS foi adicionada com sucesso com o tipo de função regular. Os recursos disponíveis ao projeto podem ser acessados através da aba de recursos. Um projeto ele pode ser editado, pode ser suspenso e também pode ser deletado. Então o projeto foi aqui deletado com sucesso. Para realizar a criação de um novo projeto, devemos selecionar essa opção e especificar um nome e uma descrição para a identificação do projeto e confirmar a operação. Então o projeto 04 foi criado com sucesso. Ainda sobre o processo de suspensão de um projeto, ao suspendê-lo, as contas e usuários que participam do projeto não poderão acessar ou usar os recursos destinados ao projeto e, além disso, novos recursos e usuários não poderão ser adicionados no projeto. Uma vez suspenso, ele pode ser ativado novamente ao selecionar essa opção. Quando o projeto é deletado, por outro lado, os seus recursos são destruídos e as contas participantes do projeto são removidas do projeto. No formulário de deleção, tem-se o parâmetro limpar, que indica se, ao deletar o projeto, os seus recursos também deverão ser deletados. Caso o projeto possua algum recurso alocado e seja realizada a tentativa de deleção do projeto, uma mensagem de erro será retornada, visto que os recursos do projeto devem ser removidos antes. Então, para demonstrar esse comportamento do CloudStack, eu realizei a criação de uma rede isolada para o projeto 04. Então, ao retornarmos ao projeto 04 e realizarmos a deleção do projeto com o parâmetro limpar falso, observamos que uma mensagem de erro é retornada. Então, pode-se ou realizar a remoção dos recursos do projeto manualmente antes de deletar o projeto, ou passar o parâmetro limpar como verdadeiro. Então, o projeto 04 foi deletado com sucesso juntamente com os seus recursos. Ainda em relação a projetos, como um usuário pode participar de múltiplos projetos simultaneamente, é possível navegar entre eles através desse campo. Então aqui podemos selecionar o projeto desejado, então vamos navegar para o projeto 03. Então estou na view do projeto 03 e o projeto 02 e a visualização, a view padrão da conta. Então essa transferência entre as views pode ser realizada através desse campo.